tem bastante gente. Então, vamos iniciar hoje, dia 22 de setembro de 2021, mais uma reunião da disciplina de nefrologia. Hoje quem vai falar sobre síndrome hepatorenal, Dr. Emerson Quintino de Lima. Dr. Emerson trabalha aqui conosco, aqui no Hospital de São José do Rio Preto. Dr. Emerson tem uma graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, especializou-se, fez residência e doutorado da Universidade de São Paulo, e é médico, hoje médico nefrologista, assistente aqui da área da disciplina de nefrologia, atuando na área de agudos, e também ele é professor da Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, da FAMERP, na área de propedêutica. O Dr. Emerson tem essa atuação mais na área voltada à insuficiência renal aguda e terapia intensiva, nefrotoxicidade, já recebeu alguns prêmios recentemente, e também é revisor de vários periódicos, além do que tem vários artigos completos publicados, capítulos de livros. Então, hoje nós vamos ter o prazer de receber o Dr. Emerson para falar para nós sobre esse síndrome hepatorenal. Bom dia, obrigada, Emerson. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas palavras, Maria Alice. Gastou muito elogio, Maria Alice. Deixa para depois um pouco, hein? Vamos lá. Vou dividir a tela com vocês aqui. Eu acho que deu um bugzinho aqui. Deu certo aqui, Emerson, está compartilhando. Eu estou tentando só... Agora eu vi meus slides aqui, um instantinho só. Está compartilhando a tela ou não? Tá bom. Tá ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Injúria renal aguda e hepatopatias, particularmente síndrome hepatorenal. Meu interesse por esse tema começou, para falar a verdade, meio que sem interesse, né? Eu tinha acabado a residência no HC e precisava de alguém que fosse ver uma unidade que ninguém queria ver. Essa era a verdade. Tá certo? Que era o transplante de fígado, né? E aí eu ganhei esse livro aqui, né, do professor Marcelo Marcondes, na época, fez uma dedicatória bonita e tal, né, do Murray Epstein, que é um sujeito, que é um pesquisador, um grande pesquisador em síndrome hepatorenal e hepatopatia. Por sinal, tem uma revisão no Kidney desse ano, mostrando os eventos históricos em síndrome hepatorenal, que eu recomendo a todos que leiam. Então, assim, para falar a verdade, começou como uma obrigação ir lá começar a ver esses pacientes com transplante hepático e acabou sendo uma área de interesse minha aí ao longo desse tempo. Lá no HC, isso há muito tempo atrás, né, e aqui não é diferente, vocês vão ver, né, os pacientes com cirrose representam cerca de 10% dos pacientes com injúria renal aguda vistos no hospital de grande porte. Se a gente for... E esses pacientes, né, os pacientes com insuficiência hepática, eles têm uma mortalidade elevada se comparados aos pacientes sem insuficiência hepática, né? Aqui na instituição, né, esses são os dados do ano passado, de 2020, nós vimos quase 1.000 e tantos pacientes ano passado. Quase 8% dos pacientes apresentam cirrose como comorbidade, né? Se a gente for ver os dados da ANA, né, que é o melhor banco de dados que nós temos aqui da instituição, né, com os pacientes do alerta eletrônico, vocês vejam que 8% dos pacientes, 260 pacientes, de 3.000 pacientes aqui, visto em 2018, tinham hepatopatia, na realidade, cirrose, como comorbidade, como uma doença de base. Já é de conhecimento, assim, há muito tempo na literatura, que o desenvolvimento de injúria renal aguda em pacientes cirróticos aumenta e muito a mortalidade. Aqui é um
um desses exemplos de trabalhos que mostra isso, né? Quando o paciente se envolve em injúria renal aguda, nesse trabalho, 90% de mortalidade em pacientes cirróticos que desenvolveram injúria renal aguda, isso quando admitidos em terapia intensiva. E já é também de conhecimento que, à medida que piora a injúria renal aguda, isso aqui visto pela classificação Rifle, né, esse é um dos primeiros trabalhos, né, à medida que piora a injúria renal aguda, a mortalidade é maior. Isso faz sentido em todas as comorbidades, e em cirrose não seria diferente. Só para lembrar desse slide, que nem toda injúria renal aguda no cirrótico é síndrome hepatorrenal, né? Esses pacientes desenvolvem injúria renal aguda volume responsiva, que seria a injúria renal aguda do tipo pré-renal, desenvolvem também necrose tubular aguda, a gente vai ver mais à frente, e não podemos esquecer de nefrite intersticial aguda, que é um diagnóstico difícil já no paciente geral, e no cirrótico se torna um desafio ainda maior. Nefrotoxicidade por medicações, né, eles tomam uma quantidade grande de medicações, principalmente quando estão dentro do ambiente hospitalar, e glomerulopatias, particularmente nos pacientes com hepatopatia por vírus C. Então, a gente não pode esquecer. Tem algumas dicas aqui, no caso das glomerulopatias, que o sedimento urinário costuma alterar, né? Então, hematúria, proteinúria, leucocitura, coisa que não acontece no paciente com síndrome hepatorrenal. Então, se vocês verem aqui, mais ou menos 20% dos pacientes cirróticos desenvolvem injúria renal aguda, tá certo? E se a gente for ver, dividir didaticamente pré-renal, pós-renal e intrarrenal, a maior parte vai continuar sendo injúria renal aguda do tipo pré-renal, ou volume responsivo, tá certo? A menor parte vai ser injúria renal aguda do tipo pós-renal, não é diferente dos outros pacientes. E nós vamos ter injúria renal aguda do tipo renal, né? Sempre pensando nos compartimentos: vaso, glomérulo e túbulo intestício. Vaso e glomérulo, como eu disse, a gente tem lá uns indicativos, que é o sedimento urinário ajuda muito, né? Particularmente com proteinúria e hematúria. E o desafio aqui é separar o que é necrose tubular aguda, né, do que é síndrome hepatorrenal. E a gente vai conversar isso um pouquinho mais à frente. Por enquanto, eu só quero lembrar vocês que síndrome hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão e não é tão prevalente assim. Então, vocês vejam que, nesse trabalho aqui, de 560 pacientes avaliados e 460 pacientes incluídos nessa análise, apenas 13% dos pacientes foram classificados como síndrome hepatorrenal, né? A maior parte vai ser injúria renal aguda, volume responsiva ou, eventualmente, associada à infecção. E a mortalidade, tá certo? Ela é muito nítida, né? Quando a gente tem síndrome hepatorrenal, a mortalidade em 3 meses é muito alta. Continua sendo muito alta também nos pacientes com injúria renal aguda funcional, com hipovolemia ou infecção, mas a síndrome hepatorrenal, a mortalidade é muito maior. Esses são dados aqui da instituição, da enfermaria de gastro, tá certo? De 160 pacientes internados que foram avaliados, 24% deles desenvolveram injúria renal aguda. De novo, a maior parte continua sendo injúria renal aguda volume responsiva e a menor parte é síndrome hepatorrenal. Então, do ponto de vista teórico, né, por enquanto, vamos chamar síndrome hepatorrenal de uma síndrome que geralmente acontece em pacientes com doença hepática crônica, particularmente aqueles com doença hepática avançada, caracterizada por hipertensão portal, e que apresentam uma alteração funcional da filtração glomerular. Vamos chamar assim por enquanto. Esses dados assim, são muito antigos, né? Vocês vejam que a confirmação que era uma
provável doença funcional se dá na começo da década de 70, né? Onde se transplanta um rim um rim novo num paciente com síndrome hepatorrenal, e o rim começa a funcionar no receptor, né? Tira do receptor com a hepatorrenal, coloca tira de um doador com síndrome hepatorrenal, coloca o rim num receptor com doença renal crônica, e esse rim volta a funcionar, começa a urinar, o paciente para de fazer diálise, tá certo? Então, mostrando provavelmente que aquele rim era bom, né? E o contrário, né? Faz um transplante de fígado num paciente com síndrome hepatorrenal, né? Coloca um fígado novo nesse paciente com síndrome hepatorrenal, o volume urinário aumenta, a filtração glomerular aumenta e a bilirrubina cai, e esse paciente sai de insuficiência renal, né? Então, mostrando novamente que o rim é bom, né? Ele tem uma alteração funcional. O grande problema é fazer modelo experimental, tá certo? De síndrome hepatorrenal. Tem pouco modelo experimental. E um desses modelos experimentais é a ligação do ducto biliar. Tá? Vocês vejam que o animal ele desenvolve fibrose hepática, e à medida que ele desenvolve fibrose hepática, cai a filtração glomerular, simulando, portanto, o modelo humano. Uma das características que acontece no paciente com cirrose, e também no modelo experimental, é uma ativação dos sistemas neurohormonais que vão levar à vasoconstrição. Isso aqui é medida de fluxo sanguíneo cerebral, tá certo? Por Doppler, e já é bem antigo esse dado, né? Mostrando que, comparado a indivíduos normais, né, esses pacientes com cirrose, aqui já sem ascite, tem um índice de resistência no fluxo sanguíneo cerebral elevado, e quando eles desenvolvem ascite, esse índice aumenta bastante, mostrando, portanto, que tem uma resistência vascular elevada, que é o que caracteriza o paciente cirrótico. Então, esse é um slide bem antigo, tá certo? Mas que ele ainda é atual, né? Por quê? O paciente cirrótico, o que ele desenvolve? Hipertensão portal e uma vasodilatação esplânica bastante importante, particularmente às custas de aumento da produção de óxido nítrico. Isso vai levar um aumento, uma redução do volume sanguíneo arterial efetivo e uma ativação de sistemas neurohormonais que vão levar à vasoconstrição, tá? A vasoconstrição renal, particularmente, e quando eu consigo ter um certo equilíbrio, as coisas vão levando, o paciente desenvolve ascite e hiponatremia. E quando há um desbalanço maior, uma vasoconstrição renal mais importante, ele pode evoluir para a síndrome hepatorrenal. Só não esquecer dessa alça em paralelo aqui, pessoal, que quando eu tenho essa vasodilatação esplânica importante, e redução do volume sanguíneo arterial efetivo, eu ativo essa alça de aumento do débito cardíaco e desenvolvo uma insuficiência cardíaca de alto débito. Só que nas fases mais avançadas, particularmente em síndrome hepatorrenal, há uma queda do débito cardíaco. O que desse slide, tá certo? Para esse slide aqui, que é mais novo, é que entra o papel importante, tá certo, das citoquinas inflamatórias na fisiopatologia da síndrome hepatorrenal. É isso que muda, essencialmente, daquele slide da fisiopatologia que a gente utilizava até a década de 90. Aqui é um outro slide também, na parte histórica da síndrome hepatorrenal, que são os critérios que eram utilizados até alguns anos atrás, tá? A gente chamava de síndrome hepatorrenal aqueles cirróticos com ascite, tinham que ter uma creatinina maior que 1,5, que não melhoravam após expansão com albumina, uma dose boa, de 1 grama por quilo, e associada à suspensão de diurético,
e que não tinha nenhuma outra causa aparente para insuficiência renal, seja o uso de droga nefrotóxica ou alguma evidência de doença renal parenquimatosa. Tá? A gente vai ver mais para frente um pouco o que mudou nessa definição. E a gente chamava, há um pouco de tempo atrás, de síndrome hepatorenal em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é aquele paciente geralmente internado, né? Onde havia uma perda rápida e progressiva de função renal e, na maior parte das vezes, desencadeada após um episódio de peritonite, de hemorragia digestiva alta ou de paracentese volumosa sem reposição de albumina. Eu confesso aqui para vocês que eu sempre tive muita dificuldade em acreditar nessa definição do tipo 1, porque se eu faço uma hemorragia digestiva alta, volumosa, eu posso ter hipovolemia, tá certo? E posso ter uma injúria renal aguda isquêmica, levando a necrose tubular aguda. O mesmo racional seria para a paracentese, né? Se eu faço uma paracentese volumosa, eu posso ter hipovolemia importante, que poderia ser uma causa de necrose tubular aguda isquêmica. Bom, mas enfim, né? É só aqui compartilhar com vocês uma ideia da minha dificuldade até então de entender esse tipo 1. E o tipo 2 era aquele paciente geralmente de ambulatório, né? Ascite progressiva, resistência ao uso de diurético, aquele paciente que vem no ambulatório fazer paracentese a cada 2, 3 semanas no máximo, assim, para tirar grandes volumes, né? Aquele paciente que evolui com doença renal crônica. Tá? E o que a gente dizia até não muito tempo atrás, e continua dizendo, para falar a verdade, né, é que o tipo 1 tem uma mortalidade muito elevada, se não for transplantado, nos primeiros 3 meses. O tipo 2, ele, como é um paciente de ambulatório, né, um doente renal crônico, na realidade, dá tempo para poder transplantar, tá certo? Então, ele tem uma mortalidade elevada, mas um tempo maior. Né? Bom, aí a gente vai mudando agora a definição de hepatorrenal. Né? Então, os critérios vão mudando de acordo com o uso das novas definições de injúria renal aguda. Né? Então, vem a ideia do CADIGO, né? Veio inicialmente do RIFLE, depois do AQUIM, tá certo? E agora, desde 2012, do CADIGO. Tá? Então, essa definição aqui, que foi publicada em 2011, já era com a definição AQUIM. Né? Então, vai mudando um pouco o critério diagnóstico de injúria renal aguda e praticamente de síndrome hepatorenal. Então, a injúria renal aguda no cirrótico, né, seria um aumento de 50% do basal, ou de 0,3 em 48 horas, e começa a se chamar a hepatorrenal tipo 1 como uma forma de injúria renal aguda. A doença renal crônica no cirrótico, não diferente da população geral, seria uma taxa de filtração glomerular menor que 60 minutos em 3 meses, e aqui se encaixa já, então, né, se encaixava nessa época a definição de hepatorrenal tipo 2 como uma forma de doença renal crônica. E doença renal crônica agudizada no cirrótico não seria diferente da população em geral. Mas o conceito que eu quero passar aqui, né, é que injúria hepatorrenal tipo 1 seria uma forma de injúria renal aguda e hepatorrenal tipo 2 uma forma de doença renal crônica. Emerson, deve ter alguém que está com o microfone aberto, aí está interferindo muito o ruído. Só dá uma checada aí, alguém. Acabamos de fechar, doutor Horácio. Acabamos de fechar. Tá bom, obrigado. Obrigado, Horácio. Então, vamos para frente, então. Então, só para fechar esse slide, né, o conceito que eu quero passar aqui até esse momento é que hepatorrenal tipo 1 seria uma forma de injúria renal aguda e que hepatorrenal tipo 2 já se começa a se colocar, então, como uma forma de doença renal crônica. Isso tem uma diferença importante no manejo desses pacientes. Tá? Então, essa definição que nós vamos utilizar, então, agora de hepatorrenal tipo 1, né? Que era o nome antigo, e agora a gente começa a chamar de síndrome hepatorenal ou injúria renal aguda. Tá certo? Então, o que seria? Um aumento
Não diferente, portanto, pessoal, da injúria renal aguda nos pacientes em geral. Um aumento de 0,3 miligramas por decilitro em 48 horas, tá certo? Ou um aumento de mais que 50% na creatinina de base, tá certo? A não resposta à retirada do diurético, expansão com albumina, né? E ausência de outras prováveis etiologias para a doença renal aguda. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente juntou os critérios antigos, tá certo? Com os critérios novos de injúria renal aguda. Na verdade, só foi feito isso. E assim se chama agora de síndrome hepatorenal e injúria renal aguda. Então, e a tipo 2, né, virou uma forma de doença renal crônica. Se com menos de 3 meses, doença renal aguda, e se mais que 3 meses, doença renal crônica. É isso, tá certo? Tá? Que agora é a definição de injúria renal aguda associada ao cirrótico. Isso tem uma importância, né? Por que esse aumento discreto de 0,3? Para fazer diagnóstico mais precoce e para poder tentar reverter a injúria renal aguda no paciente cirrótico. Só lembrar aqui que a definição até agora, né, está se baseando num critério de creatinina, particularmente, e não num critério de diurese. E creatinina no cirrótico é um dos problemas, né? Massa muscular reduzida, fígado que, obviamente, doente, tá certo? E a elevação de creatinina, muitas vezes, não se dá tão rápido quanto acontece num paciente não cirrótico. Então, como é que a gente poderia tentar diferenciar síndrome hepatorrenal de outras etiologias, né? Confesso aqui de novo que é difícil, né? Síndrome hepatorrenal é igualzinho pré-renal, em termos de parâmetros urinários. O sódio urinário é baixo, a osmolaridade plasmática em relação à urinária é alta, semelhante à pré-renal. E necrose tubular aguda, né? Classicamente, o sódio urinário é elevado, tá? A gente tenta, às vezes, fazer a fração de excreção de ureia aqui, né, que ela é um pouquinho melhor que o sódio urinário, a fração de excreção de sódio, mas muitas vezes a necrose tubular aguda, né, isso em trabalho e até na prática clínica, a necrose tubular aguda no cirrótico pode ter sódio urinário baixo. Como esses pacientes têm uma vasoconstrição renal muito intensa, tá certo? O sódio urinário pode ser baixo, mesmo com necrose tubular aguda documentada por biópsia, tá? Então, é difícil, através de parâmetros urinários, fazer uma diferenciação formal entre hepatorrenal e necrose tubular aguda. Para isso, tem biomarcador, né? Um desses biomarcadores é o NGAL, tá certo? A lipocalina, a neutrofil gelatinase associada à lipocalina. E a gente teve uma experiência alguns anos atrás aqui, mas em pacientes cardiopatas submetidos à cirurgia cardíaca. Esse slide é só para mostrar que assim que você tem uma agressão, né, e aqui era a circulação extracorpórea em paciente submetido à cirurgia cardíaca, há um aumento do NGAL, tá certo? Naqueles pacientes que desenvolvem injúria renal aguda. Enquanto naqueles pacientes que não desenvolvem injúria renal aguda por creatinina, o NGAL não se eleva tanto. Tá? Esse é um resumo de congresso americano já antigo, né, em 2009, onde se estudou interleucina 18 e NGAL. Né? Como o NGAL é um biomarcador tubular, né, quando eu tenho necrose tubular aguda, ele vai se elevar. Né? Então, é o que mostra esse slide. Né? O NGAL elevado, assim como a interleucina 18. Se a gente compara a necrose tubular aguda com pacientes com síndrome hepatorenal, né, a necrose tubular aguda tem um valor de NGAL muito mais elevado que em pacientes com síndrome hepatorenal. Né? E a hepatorenal é um pouquinho mais alto que o pré-renal. Estou mostrando que talvez tenha um pouco de lesão tubular aguda nesses pacientes também com hepatorenal. Mas, de qualquer forma, o NGAL seria um biomarcador que poderia ajudar clinicamente a separar
o que é necrose tubular aguda de síndrome hepatorrenal. E esse é um artigo mais recente, tá certo? Bem legal, por sinal, um número grande de pacientes, com 320 pacientes, que eles foram estudar o N-Gal em pacientes cirróticos, né? E o que se viu, de novo, a maior parte dos pacientes, desses pacientes cirróticos, eles estavam hipovolêmicos, tá certo? E dos 30% que foram chamados de síndrome hepatorrenal e injúria renal aguda, né? Que seria aquele antigo tipo 1, o N-Gal foi o biomarcador que tinha um potencial maior de tentar separar entre necrose tubular aguda e síndrome hepatorrenal, né? Com a área sobre a curva muito interessante, próxima de 0,9. Tá? Eu já estou indo para a parte final, né? Essa parte online, eu prefiro dar aula um pouco mais, tempo menor. Tá? Se a gente vai tratar esse paciente com síndrome hepatorrenal, com cirrose, o tratamento é transplante, não tem jeito. Tá? Então, a gente tem que tentar levar esses pacientes para transplante. O TIPS, né, é uma opção para redução da hipertensão portal, mas apenas como uma ponte para o transplante. Né? E o que se sempre recomendou foi o uso dos vasoconstritores esplânicos como a terapia padrão ouro, vamos dizer assim. Tá? Enquanto a gente não faz nem o transplante, tá certo? Nem o TIPS, e nem o vasoconstritor esplânico, a gente tem que tentar evitar síndrome hepatorrenal. Tá? Esse é um trabalho bem clássico, tá? Onde pacientes com peritonite bacteriana espontânea foram colocados num grupo para tomar antibiótico apenas e outro grupo antibiótico mais expansão com albumina no primeiro e no terceiro dia. E foi o divisor, apesar do número pequeno de pacientes, né? Vamos chamar aqui, 126 pacientes apenas, publicado em 99 no New England, tá certo? Esse trabalho mudou as recomendações até então, né? Por quê? Porque o grupo de pacientes que apenas recebeu antibiótico teve uma taxa de injúria renal aguda 3 vezes maior do que aquele grupo de pacientes que foi expandido. Então, portanto, a recomendação é a seguinte: quando vai se fazer paracentese, tá certo? Particularmente paracentese de alto volume, né, mais que 4 litros, deve-se fazer reposição com albumina. E no tratamento do paciente com peritonite bacteriana espontânea também deve-se administrar albumina. A única crítica que eu faço, né, é o uso extensivo de albumina, muitas vezes no paciente cirrótico, tá certo? Às vezes até sem hipovolemia e com injúria renal aguda, que poderia ser manipulada com estratégia que não precisasse infundir albumina, né? Às vezes tirado interessante no New England. Eles fizeram aqui. O paciente cirrótico, albumina, tá certo? A intenção era dar albumina num grupo e no outro grupo tratamento convencional. Então, vocês vejam que o grupo que tomou albumina, a albumina aumenta. Maravilha, tá certo? E tomou bastante albumina. Perdão, aqui, albumina aumentando num grupo, tá certo? E no outro grupo se mantendo relativamente baixo, né? Abaixo de 3. Tá? A intenção era botar a albumina acima de 3. Então, vocês vejam que nos primeiros dias toma muita albumina, tá certo? O grupo que tomou albumina em relação ao tratamento padrão. Tá? Só que está lá, não mudou mortalidade, tá certo? E em relação a eventos adversos, o grupo que tomou albumina teve um pouco mais de congestão até. Tá? Então, tem que ficar atento, né? Não é uma terapia isenta de risco. Tá certo? E falando de vasoconstritor esplânico, se for optar, é terlipressina o que tem para dar, tá certo? O que seria recomendado. E, particularmente, terlipressina com albumina. Né? Se der albumina só,
a taxa de resposta é mais baixa do que quando dá terlipressina com albumina. Tá? Aqui é dos maiores trabalhos publicados até 2018, né? A maior parte dos trabalhos sugere terlipressina. Existem outras opções, como noradrenalina, midodrine, que a gente pouco usa no Brasil, midodrine com opioide, tá certo? Então, existem outras opções. Terlipressina não é muito barato, não, tá? E a ideia é dar em ambiente de terapia intensiva, se for o caso. E aí vem um artigo publicado, no mesmo número do artigo da albumina, do volume lá da albumina, tem esse outro artigo, né? Terlipressina mais albumina para o tratamento de hepatorrenal tipo 1. Tá? 200 pacientes no grupo terlipressina, 100 pacientes no grupo placebo. Tá? A taxa de resposta foi maior no grupo terlipressina, o que era esperado, né, até então. Tá? E evento adverso foi um pouco maior no grupo, eu não coloquei todos os eventos adversos aqui, né, mas o evento adverso foi um pouco maior no grupo terlipressina. Só para também mostrar para vocês que, de novo, não é uma terapia isenta de risco. Tá? Lembra que eu comentei lá no início, né, da minha história? Começou com aquele trabalhinho lá que eu fui ver nos pacientes com transplante. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz logo assim que eu acabei, estava na residência, para falar a verdade, tá certo? Deu para dar uma boa viajada com esse trabalho aí, com bolsa de pesquisa. Então, façam trabalhos na residência médica, vale a pena, tá? Então, acabou sendo publicado. E a ideia era ver quais seriam os fatores de risco para injúria renal aguda após o transplante de fígado. E o que se viu naquela ocasião é que a creatina pré-operatória é maior que 1, hipotensão no intra e mais que transfusão de mais que 5 concentrados de hemácia eram os principais fatores de risco de injúria renal aguda após o transplante de fígado. E injúria renal aguda, a não recuperação da IRA após o transplante era um dos fatores importantes de mortalidade. Mas eu só queria chamar a atenção para um dado. Olha só, pessoal, a mortalidade de injúria renal aguda nessa população aqui, que não desenvolvia a IRA, era 8%. Se ele desenvolvia a IRA e recuperava, era de 9,4%. Tá? Agora, se ele não recuperava a IRA da injúria renal aguda, metade morria. Tá? Então, o negócio é o seguinte: pode desenvolver injúria renal aguda pós-transplante, mas tem que recuperar, senão o doente vai morrer. Tá? Tem que se dedicar a um cuidado num paciente tão grave quanto esse. Tá? E último slide aí, para poder terminar, né? Como a população de pacientes cirróticos está sendo cuidada por mais tempo, e grande parte desses pacientes desenvolve injúria renal aguda, o nefrologista muitas vezes é chamado, tá certo? E eu passo a bola muitas vezes aí para o pessoal do transplante aqui da instituição, para discutir sobre a possibilidade de transplante duplo, né? E vem crescendo no mundo inteiro as indicações de transplante duplo, né? Algumas sugestões, existem várias sugestões aí, e uma delas é que quando o paciente tem injúria renal aguda por mais que 6 semanas, caracterizada por diálise, ou uma taxa de filtração glomerular abaixo de 25 ml por minuto, tá? Ou as duas juntas, seriam critérios que poderiam indicar o transplante. Há um tempo atrás, a gente sentou para poder desenhar uma sugestão de cuidados em paciente com IRA, e a gente precisa mudar esse fluxograma, né, que não contempla a definição nova, mas, de qualquer forma, em pacientes cirróticos com injúria renal aguda, né, tentar excluir as causas de nefrotoxicidade ou hipovolemia, suspender o uso de diuréticos, né, hidratação com fisiológico, né, sempre individualizar. E aqui, talvez não precise ser mais solução fisiológica, ou poderia ser Ringer, se bem que está em uma baita discussão aí depois da publicação do estudo BASICS,
em terapia intensiva de qual seria a melhor solução para expandir o paciente. De qualquer forma, expansão com albumina, 1 grama por quilo, no máximo 100 gramas no primeiro dia, e continua com albumina nos 2 primeiros dias, tá certo? De novo, excluir todas as outras possibilidades de injúria renal aguda, tá? E se depois de 48 horas, tá, se respondeu, né, se recuperou a função renal, geralmente uma ira volume responsiva era pré-renal. Ponto, acabou, trata como qualquer outro paciente. E se não teve resposta, a combinação que a gente fez lá com o pessoal da gastro era chamar o nefrologista, tá certo? E tentar diferenciar o que seria hepatorenal de necrose aguda. A gente não tem no dia a dia, e a maior parte das instituições no mundo não tem, tá certo? Biomarcadores urinários, como a NGAL, que eu tinha comentado, existe um novo biomarcador, um kit comercial chamado NephroCheck, que seria a combinação de 2 biomarcadores que poderia ser bem utilizados. Mas, em sendo hepatorenal, na suspeita de hepatorenal, comentário lá da expansão com albumina, que a gente tinha comentado, e aí estender por 5 dias. E o que a gente tem é terlipressina, ou creotide, ou noradrenalina. Tá certo? Aqui está a sugestão de terlipressina, 1 miligrama a cada 6 horas. E, se não responder, pode aumentar para 2 miligramas a cada 6. O ideal seria o creotide com midodrine, mas a gente não tem essa opção. E acaba utilizando em muito mesmo, tá certo? É noradrenalina, que é mais barato, tá certo? E que acaba sendo utilizado na prática clínica na maior parte das instituições onde a terlipressina não está disponível. Tá? Eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. E se quiserem bater um papo, estou à disposição. Bom, muito obrigada, Emerson. Muito obrigada, brilhante apresentação, sempre muito boa, muito didática. Então, eu gostaria de abrir a discussão, se vocês quiserem abrir o áudio, fazer questões, fazer perguntas para o doutor Emerson, aproveitem o que se quiserem mandar pelo chat, por favor, que o façam. No Emerson, nesses estudos que você viu sobre o transplante, pós-transplante, essa quantidade de albumina que é feita, né, que não é, como você falou, não é isenta de riscos, né? Essa quantidade de albumina vocês tiveram, já viu, leu alguma coisa a respeito, se acaba influenciando, assim como a gente tem no transplante renal, o número de transfusões e tudo mais, você acabou lendo alguma coisa a respeito disso, Emerson? Desculpa, Maria Alice, ficou ruim o áudio. Eu não sei se está me ouvindo melhor? Agora sim. Eu perguntei, por exemplo, no transplante renal, a gente sabe que acaba influenciando a sensibilização, o número de transfusões sanguíneas, né? Eu não sei se em termos de transplante hepático, você leu alguma coisa, você viu alguma coisa em termos de alguma influência com a quantidade que você falou que eles a infusão de albumina, né? Como você falou, não é isenta de riscos, né? E você viu alguma coisa? A ideia ali, Maria Alice, foi passar... sinceramente, eu não tenho a resposta para a sua pergunta. Tá? Se a quantidade de albumina que é utilizada no pré-transplante ou no intratransplante tem alguma influência negativa em relação à injúria renal aguda no pós. Tá certo? Na minha ideia, eu não consigo ter nenhum mecanismo fisiopatológico para que isso pudesse acontecer, né? Além da sobrecarga de sal e tal. Tá? A ideia que eu quis passar a mensagem ali, né, é que a gente não, só por conta do paciente ter hipoalbuminemia, não deveria infundir albumina nesses pacientes cirróticos, né? Tomar muito cuidado com a questão de hipervolemia que muitas vezes esse paciente tem, né?
particularmente quando tem uma disfunção miocárdica associada. Tá? Então, foi essa a intenção ali, tá bom? Tá bom, obrigada, Emerson. É isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitando o doutor Emerson. Emerson, obrigado pela apresentação. Qual é a mortalidade dos pacientes dialíticos que têm a cirrose, independente de ter hepatite renal, independente que vocês dialisam, dependendo de hepatite renal ou pré-renal, que não resolveu, que vá para a diálise hoje? Mesmo? E qual seria o melhor modelo dialítico que você faria nesse tipo de paciente? Tá, então vamos lá. Modelo de diálise, primeiro. Né? O ideal, e é o que o CADIGO recomenda, é que o paciente com injúria renal aguda, com cirrose, ele tem um risco maior de ter edema cerebral, já espontaneamente, pela própria cirrose, e quando você coloca em método dialítico, a síndrome do desequilíbrio seria maior nesse paciente. Tá? Então, em teoria, o melhor seria fazer um método lento de diálise. Tá certo? Então, quando eu chamo método lento aqui, seria diálise contínua ou mesmo diálise estendida de baixa eficiência. Tá? A diálise peritoneal não há uma contraindicação formal para esse paciente, mas é uma dificuldade prática ali do dia a dia de manipular essa CIT. Existem algumas formas de fazer isso, diálise tidal, enfim, dá para fazer peritoneal. Tá? Os transplantadores não gostam muito que a gente mexa no peritônio desses pacientes por conta do risco de peritonite. Tá? De qualquer forma, diálise lenta de baixa eficiência é o melhor método. Tá? Só lembrar que esse paciente pode evoluir para doença renal crônica, né, e ficar em diálise crônica. Aí já é um outro desafio também em relação à manutenção desse paciente numa sala de diálise crônica. Horácio, eu estava até... A Ana está aqui do meu lado, eu até perguntei para ela diretamente se a gente lembrava de cabeça a mortalidade aqui, ela respondeu que a gente não lembra. Mas, assim, impressão prática aqui, tá certo? É que e foi durante muito tempo isso, né? Colocava em diálise paciente com injúria renal aguda associada a cirrose, de qualquer etiologia, não estou chamando nem de hepatorenal. A mortalidade era acima de 70% a 80%. Tá? E não deve ser muito diferente. Precisava pegar o dado nosso cru e dar uma analisada. Tá? Mas a mortalidade é alta, Horácio. Né? Só lembrando que a mortalidade da injúria renal aguda dialítica aqui da instituição geral é em torno de 60%. Obrigado. Doutor Emerson, bom dia. Aqui é Marcelo. Obrigado Marcelo. pela apresentação. Eu queria saber, assim, porque saíram alguns ensaios clínicos, né, de diálise em paciente agudo, né? Queria saber se esses pacientes com hepatopatia grave ou até algum grau de hepatopatia, como é que eles são tratados nesses estudos, né? Eles são excluídos? Como é que isso pode atrapalhar na visão que a gente tem em relação ao tratamento, né? Tá. Hepatorenal. Perfeito, Marcelo. Você está colocando um trabalho grande de diálise, por exemplo, tá certo? Se ele inclui ou não pacientes cirróticos graves. Inclui, tá certo? Então, eles incluem, não é um fator primário de exclusão, tá? E isso pode sujar a amostra, vamos dizer assim. Tá? Então, você está colocando um paciente que tem já de saída uma mortalidade maior, né? E isso pode sujar a sua análise, tá? Mas isso é um problema da injúria renal aguda, né, Marcelo? Que é uma síndrome, né? Vamos colocar assim, multifatorial, né? Então, eu tenho uma grande dificuldade, viu, Marcelo, desses trabalhos de diálise, para falar a verdade. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, se é que a gente vai conseguir mostrar, tá certo, que um trabalho de diálise vai ter um impacto sobre mortalidade em paciente crítico, né? De comparar método, por exemplo, né? Porque são pacientes multifatoriais, onde a diálise é uma parte, a injúria renal aguda, e particularmente a diálise, é uma parte do problema.
Obrigado, doutor. Realmente eu também tenho essa impressão, ainda mais que são situações, né? Você vê um grande número de pacientes que são excluídos, né? Porque é difícil você colocar, né, um método sobre o outro, né? Um equilíbrio dos dois métodos, né, na hora da alocação, né? Geralmente você indica, né, para um paciente que está mais grave, né? Você indica um método sobre o outro. Eu concordo com sua visão. Eu acho que é isso. Maria Alice, alguma coisa mais, hein? Bom, não, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui pelo chat, Emerson, então, novamente agradecer a todos pela presença, tem várias pessoas que não são daqui da instituição, então, nosso muito obrigada. Emerson, mais uma vez, obrigada pela apresentação, e vai ser disponibilizado novamente, entre hoje e amanhã eu coloco no YouTube. Tá? Muito obrigada, Emerson, muito obrigada a todos que estão assistindo. Tchau, tchau.